não se importar, Tiago, eu queria, né, trazer aqui a sua dúvida, porque ela é pertinente e também pode dialogar com os demais, tá bom? Sem problema nenhum. Uhum. O Tiago perguntou que ele estava um pouco com dificuldade em entender o panorama específico. Caio, teu microfone está aberto. Caio, seu microfone está aberto. Se você puder desligar, eu agradeço, tá bom? O que acontece, né? Essa disciplina de História da Filosofia 2, a gente vai fazer uma trajetória, que é ler autores modernos, a gente vai ler o Descartes, a gente vai ler o segundo filósofo, que é o Leibniz, depois a gente vai assistir um filme que vai tratar um pouco sobre a religiosa do Denis Diderot, tá bom? Então, qual é o percurso? Trazer, né, elementos mais substanciais do que caracteriza a filosofia moderna. Então, discussões que são pertinentes. O Descartes, ele tem uma pertinência porque ele é considerado o pai da modernidade, o pai do racionalismo. E o que a gente precisa entender sobre o que é isso, o racionalismo, o que é isso, essa modernidade, qual é o pensamento predominantemente ali da modernidade, a partir do texto dos filósofos. No Leibniz, que a gente começa hoje a discussão, a gente vai falar um pouco sobre a relação entre fé e razão. E por que eu trago esse texto do Leibniz? Comumente, né, nos manuais da história da filosofia, ou da história mesmo, é muito comum trazer a Idade Média ou a Idade Moderna apenas pelo recorte da racionalidade e do rompimento, tá, com os ideais medievais. O que não ocorre literalmente. Ainda na modernidade, a gente tem filósofos como Leibniz, Spinoza, tá, que estão ali ainda discutindo essa relação entre fé e razão, tá, que também foi discutido pelos medievais, mas sobre uma nova perspectiva, tá? E a gente vai ver no filme, né, que retrata a obra A Religiosa do Diderot, a crítica que os filósofos, na voz do Diderot, faz à religião e o abuso da religião, tá bom? Posteriormente, a gente vai ingressar na filosofia contemporânea, e os temas mais pertinentes da filosofia contemporânea. Então, eu vou tratar com vocês, tá, o Kierkegaard, o Sartre e o Foucault. Tá? O Kierkegaard vai trazer, né, a gente vai ter um eixo aí que é sobre existencialismo. O Kierkegaard traz ali o existencialismo cristão, tá? E vamos falar do sentimento de angústia, então como ele concebe esse sentimento a partir de uma leitura cristã, e o Sartre, que é um filósofo ateu, um existencialista ateu. Então a gente vai fazer a leitura desses dois e entender melhor o que é o existencialismo dentro da perspectiva cristã e dentro da perspectiva ateísta. E, para terminar a disciplina, a gente vai ler um dos textos do Foucault, uma das aulas do Foucault, que é da obra Os Anormais, tá? O Foucault, ele tem um estudo muito vasto aí sobre a genealogia, né? Ele faz uma genealogia e trata, sobretudo, da sexualidade, tá? Nessa aula, tá, do dia 19, lá nos Anormais, ele vai falar um pouco sobre essa questão da homossexualidade, como a filosofia, como a ciência tratou até então, tá bom? É um conteúdo que vocês vão entender como é que a filosofia, a gente, né, vamos dizer assim, a gente entende um pouco do qual é o discurso da religião sobre, né, alguns discursos, mas a gente precisa também se apropriar de outros discursos sobre, tá? Que é o filosófico, a partir da discussão do Foucault, tá bom? Então, esse é o panorama. Assim como, né, a gente fez isso na disciplina de antiguidade, medievo, tá? Entender como é que é a recepção dos textos antigos pelos medievais e tal, a gente também vai entender esse movimento do pensamento filosófico, tanto na modernidade, quanto na contemporaneidade, com as questões que são mais latentes nesse período, tá? Então, no período moderno, a gente tem a discussão sobre o racionalismo, a gente tem a discussão ainda sobre a relação fé e razão, e a gente tem a discussão que é a crítica que se faz ao excesso, né, ao abuso da autoridade religiosa, né, interferência da autoridade religiosa na vida, na vida cotidiana e no sujeito mesmo, na construção desse sujeito. No período contemporâneo, a gente vai falar sobre o existencialismo, tá? Então, as questões ali que estão sendo levantadas é sobre esse sujeito, sobre a subjetividade desse sujeito, conceito de liberdade, de angústia, ali tem uma discussão envolvendo também os elementos da psique humana, e a gente vai avaliar isso também, e uma discussão, né, que, por mais que não tenha sido inaugurado na contemporaneidade, ele toma um fôlego diferente, que é a questão da sexualidade, tá?
Tem várias obras do Foucault sobre esse tema. E eu acho pertinente a gente ter acesso e poder debater esse conteúdo, tá? É uma forma da gente também avaliar, né, a reflexão que a filosofia nos propõe sobre alguns temas. Eu ajudei vocês com esse panorama. Tiago, ficou alguma dúvida, tá? É sobre isso que a gente vai tratar durante esse semestre, tá bom? Nessa disciplina em particular, tá? Hoje, eu vou tratar com vocês já um texto que eu venho apresentando, porque eu acho que me deu uma canseira de um movimento que eu vivi na minha formação em filosofia, que é de olhar para a modernidade sobre o único recorte da racionalidade, tá? E do rompimento com a fé, né, com os dogmas da igreja. E que isso, na realidade, não acontece, né? Então, tem um historiador que eu particularmente gosto muito, que é o historiador medieval, o Jacques Le Goff. Ele tem um livro, né, que foi o último livro que ele escreveu antes de morrer. Não sei nem onde é que está esse livro aqui na minha bagunça. Mas foi um livro que ele escreveu antes dele morrer. E esse livro versa sobre que a história pode ser dividida em pedaços, tá? E eu lembro que a tese dele, olha, não se dormiu na antiguidade e acordou no medievo. Não se dormiu no medievo e acordou na modernidade. Tampouco se dormiu na modernidade e acordou na contemporaneidade. Essa divisão da história, tá, é uma divisão nossa, moderna, diga-se de passagem, tá? Cronológica. Então, esses movimentos que a gente tem, né, o que caracteriza a antiguidade, o que caracteriza o medievo, o que caracteriza a modernidade e a contemporaneidade, são muito redutivistas, tá? E não dialogam com o que é realmente, de fato, apresentado, né, pelos filósofos. É claro que você tem ali a predominância, né, de um aspecto, de um elemento filosófico, tá? Nesse caso, né, no nosso caso, da modernidade, é o pensamento ali difundido pelo René Descartes, tá? Mas isso não exclui, não anula, não descarta, não elimina o que foi sido construído, tá, por outros filósofos e as abordagens que esses demais filósofos trouxeram a respeito da filosofia. E um desses filósofos é o Leibniz. O Leibniz, deixa eu ver, eu estou com essa obra aqui, vou mostrar para vocês, talvez seja uma obra que interesse vocês mais tarde a comprar. Brenda, Oi. só pedir licença a você e aos colegas para fechar minha câmera, que eu estou no meio de uma virose e eu estou bem fracote hoje, bem fracotinha. Sim, pode ir. Eu não ligar. estou fazendo caras e bocas aqui. Fique Nada a ver tranquila. com Até se você conteúdo. não se sentir bem, quiser se retirar, também fica... Não quero, não quero perder a aula, não. Por isso que eu estou aqui, falando, eu vou assistir minha aula. Mas eu vou estar aqui com a câmera fechada, viu? Se tiver dúvida, é só abrir o microfone aí e falar. Que a gente vai estar Melhoras, minha irmã. Obrigada. Jesus Obrigada, querido. Eu estou de uma noite, varei a noite acordada. A gente chega tão fraquinha. Tem uma virose rondando aí, né? Eu tive aí algumas semanas. Então. Esse que é bem... debilita muito. Chega, tô amarela. Sim, sim. Mas com certeza, né, Deus vai prover aí uma recuperação, tá bom? Como eu estava falando para vocês, esse texto, Ensaios de Teodiceia, que é do Leibniz, tá? Tem vários ensaios, como a obra diz, e tem um que eu particularmente venho trabalhando com alguns dos meus estudantes, meus alunos das minhas turmas, tá? Que é discurso sobre a conformidade da fé com a razão. Então, observe que a proposta desse ensaio do Leibniz é ainda uma proposta que foi colocada pelos medievais, a conformidade, né, entre fé e razão. Só que o grande, vamos dizer assim, mudança desse pensamento aqui, que diferencia da Idade Média, porque lá na patrística, a relação entre fé e razão, a partir do discurso do Agostinho, é de que a fé estava subordinada à razão, tá? Quando você vai para a escolástica, e aí a partir da voz do Tomás de Aquino, a relação entre fé e razão, ok? Se dá, sobretudo, caminhando para e passo, mas considerando que a fé alcança, tá, verdades e conhecimentos que a razão se vê limitada.
Contudo, olha que curioso, aqui nesse texto do Leibniz, ele está dizendo que a fé está subordinada à razão, tá? Não há uma mudança muito grande. E olha, e assim, os elementos que ele constrói o argumento para isso são bastante curiosos, tá? Eu gosto sempre de ressaltar, né, não para comprometer a nossa leitura do autor, mas apenas como uma nota de rodapé relevante, vamos dizer assim, a fofoquinha do autor que talvez nos faça entender melhor algumas escolhas, tá? O Leibniz é um protestante, tá? Talvez não um protestante que a gente se identifique, tá? Não sei se você se identificar. É um protestante que vai trazer uma discussão que até hoje, acredito, geraria e gera bastante polêmica. Oi, Suede. O Pro é rápido ia fazer essa pergunta, quem ele é, se ele era, né, certamente é cristão, que ele disse que a razão deve ser fundamentada na fé. E escreveu esse texto aqui, foi uma Célia Irata, no caso... É uma comentadora, tá? Ela traz os elementos bastante pertinentes do texto, é porque o texto é bem longo, tá? Isso. É bem longo. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei essa comentadora para a gente discutir esse tema do texto do autor. E, sobretudo, estabelecer uma relação entre o Descartes e o Leibniz. O Leibniz foi, de certa forma, influenciado pelo Descartes, mas não, né, chega às mesmas evidências, vamos dizer assim, as mesmas respostas que o Descartes chega. Ele vai divergir do Descartes, né, como eu costumo brincar, como um bom, tá, discípulo, ele traiu o mestre, né? Ele partilha aí de bom discípulo, que é romper, em alguma medida, com o que é defendido ali pela igreja. Agora imagina, porque assim, eu confesso à senhora que eu só li 3 páginas e com muita dificuldade. Eu posso imaginar, não é um texto. Também tive. Porque eu disse assim, meu Deus, foi uma moça que já está fazendo comentário dele, eu tive essa... Imagina se fosse ler o rapaz mesmo. Mas a gente vai ler junto aqui, é um texto que eu costumo ler, por isso que eu peguei a comentadora, né? É um texto que eu costumo ler linha a linha com vocês. Maravilha. Então, não se preocupem, porque a gente vai ler o texto aqui, eu vou projetar para vocês. E eu, particularmente, venho trazendo esse texto justamente para a gente perceber como, né, essa leitura da modernidade, ela é comprometida, né, de que é só a discussão à razão, não se discute mais fé, mas aí para a gente entender um pouco mais sobre a concepção, né, porque aqui há uns elementos também, digamos assim, teológicos, tá? Por detrás dessa filosofia exposta, né, apresentada pelo Leibniz, tá? Então, não sei, né, eu imagino que vocês tinham tido dificuldade, porque traz aí já é uma linguagem restritamente de um comentador experimentado, né, no caso ela pesquisa o Leibniz, então é quase, ela está conversando com seus pares, né, como a gente costuma dizer. Então, pressupõe já um conhecimento prévio aí da filosofia, tanto do Descartes, quanto da filosofia do Leibniz. Mas nada que nos impeça aqui de fazer a leitura e compreender perfeitamente o texto, tá bom? Vou projetar aqui para facilitar para a gente. Só um minutinho. Deixa eu abrir aqui. Eita, Jesus, está aqui. Tem que abrir primeiro para poder projetar, senão não consigo achar. Apareceu para vocês? Sim, apareceu. Perfeito. Então, vamos lá. Leibniz e a conciliação entre fé e razão. Não vou ler o resumo, vou direto para esses elementos aqui do tópico 1, tá? A introdução, ela só está trazendo alguns elementos, mas não é discussão consistente. Primeiro, ela traz no artigo, tá? A prioridade dos possíveis e das verdades eternas em face da existência.
tá? Ela primeiro traz a discussão alguns elementos sobre a existência e verdades eternas. Primeiro, se existe e depois se tem as verdades eternas, ou se tem as verdades eternas e depois se fala de existência. Quem antecede quem? Tá? Então, vou dar um exemplo. O que seria uma verdade eterna? 2 mais 2 é 4, é uma verdade eterna. Não mudou, não vai mudar, tá? Então, é uma verdade que permanece. Que um triângulo tem 3 lados, é uma verdade eterna, tá? Que o todo é maior do que a parte, é uma verdade eterna, tá? Porque não há alteração, não há modificação. Diferente de, olha, hoje a pessoa mais importante do Brasil é aquela blogueira lá, Virgínia, tá? Não é uma verdade eterna e talvez uma verdade questionável no momento, tá? Se realmente é a pessoa mais importante. Então, ela começa a discussão trazendo o seguinte: de modo que a criação seja plenamente justificável e que Deus possa ser considerado sumamente bom, o mundo realizado deve ser o melhor dos mundos possíveis. Isto é, a melhor escolha entre múltiplas alternativas. Então, olha, Deus poderia ter criado 30 mundos, mas ele escolheu criar esse e nos criar, tá? Ou seja, o Criador realiza o mundo de acordo com os critérios mais acertados, com razões que fazem com que o universo criado seja este e não outro, o que implica na anterioridade de 2 elementos em relação ao ato da criação. Em primeiro lugar, as demais alternativas que foram renunciadas para que a escolhida fosse efetiva. Em segundo, os critérios, os parâmetros que guiam o ser sumamente sábio em sua escolha. Tá? O que ela está dizendo aqui? Lá na narrativa do Gênesis, a gente tem uma ordem da criação, né? Não tem lá, no princípio criou o jacaré. Tá? Observe que há uma sequência cronológica ali, tá? Cronológica para a gente, ou seja, para a nossa compreensão cognitiva. Primeiro dia, né, fez isso. Segundo dia, fez isso, tá? Por que ele não criou o firmamento primeiro? Por que ele não criou Adão e Eva primeiro? Faz sentido criar Adão e Eva primeiro? Iam ficar vagando pelo cosmos? Tá? Então, tem uma sequência lógica. Tá? Então, ele segue na sua descrição uma sequência lógica. Primeiro faça isso, depois faça aquilo outro, e foi, tá? Através de comandos, né? Através da sua voz, né? Foi tornando as coisas existentes. O que ela está colocando em questão aqui é que se a gente consegue detectar uma ordem lógica e cronológica, isso quer dizer, tá, que Deus já tinha à sua disposição, tá, esses elementos, ok? Para que houvesse uma ordem. Então, veja só, qual foi o critério que Deus usou, entre aspas, tá, para poder ter criado o planeta Terra e não um outro qualquer, tá? Então, ele usou elementos para que seja esse planeta aqui. Por que ele não criou primeiro a baleia e só depois criou o oceano? Tá? Então, ela tá trazendo uma discussão que o Leibniz coloca, é que há um campo da lógica, tá, que rege, essa palavra rege vai entrar depois no texto, rege a vontade divina. Tá? Observe que já é um avanço aí na perspectiva teológica protestante. Então, existe uma lógica que rege a vontade de Deus, que orienta, que ordena a vontade divina. O primeiro deles, com efeito, consiste nas essências e nas possibilidades, isto é, os elementos a partir dos quais Deus combina, bem como essas próprias combinações tomadas em conjunto, que consiste, por sua vez, os múltiplos mundos possíveis. Então, Deus, né, ele poderia não ter tido vontade de criar o ser humano, tá? Como ele pode ter criado outros seres vivos e a gente não tem conhecimento sobre.
Já o segundo desses elementos prévios à criação consiste justamente nas regras que regem a combinatória ou cálculo divino, assim como os critérios que definem qual das escolhas é a melhor. Caso contrário, o critério racional para a existência do mundo cairia na arbitrariedade. Tá? Então, tem uma frase de um cientista famoso, que vai falar, olha, Deus não joga dados com o universo. Não sei se vocês vão lembrar quem é que falou isso. E o que tem nessa afirmação? Deus não joga dados com o universo. Há uma intencionalidade, tá? Na vontade de Deus. Ok? Então, essa intencionalidade é o antídoto que não nos permite dizer que Deus criou o mundo de forma arbitrária. Tá? Ou que Deus criou o mundo à la vontade. Aí, fiz, deu vontade, deu na telha. Há uma intencionalidade. E tudo aquilo que tem uma intencionalidade precisa de critérios. Tá? Olha, eu tenho uma intenção de ser aprovado na disciplina. Então, se eu tenho uma intenção, qual vai ser os meus critérios para que isso aconteça? Tá? Então, tudo que, na discussão do Leibniz, tudo que gera uma intencionalidade, eu utilizo critérios para cumprir com essa intenção, para essa intenção se efetivar. Ok? Então, olha, eu quero criar o ser humano. Então, para que o ser humano habite, eu preciso criar um planeta, eu preciso criar florestas, animais, árvores frutíferas. Então, se a minha intenção é criar um ser humano, existe alguns elementos que precisam fazer parte para que essa intenção seja efetivada, tá? É esse momento do texto aqui que ela está trazendo do pensamento do Leibniz, tá bom? Ora, este elemento versa sobre as verdades necessárias e eternas, as quais têm o seu lugar no entendimento divino. O que no opúsculo A Profissão de Fé do Filósofo, que é um outro texto, um outro ensaio dessa obra de Leibniz, denomina pela expressão natureza divina. O que eu vou chamar a atenção de vocês aqui? Verdades necessárias e eternas. O que seria uma verdade necessária, tá? Existem verdades que são contingentes, ok? Que Brenda existe. É uma verdade contingente. Porque Brenda não existia, existe agora e vai deixar de existir. Então é contingente. Uma verdade necessária é que não se altera. Por exemplo, que Deus existe é uma verdade necessária. Existia, existe e sempre vai existir, tá? Por isso que é necessárias e eterna. Necessária porque sem ela não tem o restante. A existência de Deus, ela é uma verdade necessária porque se fosse contingente, nós já deixaríamos de ter existido. Tá? Então, a existência de Deus é uma verdade necessária porque justifica e testifica as demais existências. E eterna por quê? Porque se fosse contingente, em algum momento ia deixar de existir. Então, o mundo acabaria. Tá? Então, precisa ser uma verdade necessária e eterna, porque justifica, porque a raça humana continua existindo. Morre Brenda, morre vocês, tá? Mas se tem ainda a perpetuação da raça humana. Se alguém levantou a mão, pode falar aí. Professora. No caso, quando nós entramos, né, com essas verdades eternas no âmbito da religião, nós poderíamos colocar as Sagradas Escrituras e também a Cristo como uma verdade eterna, e tudo aquilo que é embasado pelas Sagradas Escrituras como verdades eternas e inegociáveis? Se eu sou cristã, essas verdades precisam ser eternas. Elas só não podem e não são uma verdade eterna imposta a quem não acredita em Deus. Elas se tornam eternas porque eu acredito em Deus. Mas, concluiu? Uhum. Mas essa verdade, ela não deveria ser universal? Para que você acredite
na Trindade, necessariamente, você precisa de uma justificativa racional? Preciso, Precisa? Eu claro. conheço uma irmã, várias pessoas da igreja, que não tem nenhum elemento racional que justifique a Trindade. E se brincar, vou fazer uma piada, tem mais fé do que eu e tu junto. É uma questão pessoal. Como assim uma questão pessoal? Claro, se ela não necessita de um argumento teológico para isso, é algo subjetivo, é algo pessoal. Para mim, não. Para mim, essa regra não vale. Por que não vale para você? Porque eu preciso conhecer, eu não vou acreditar em qualquer filosofia. Para você ver. É Não. subjetivo, então não pode ser universal. Não, mas existem verdades que sim. Para que certas Nossa. verdades se tornem universal, quando se trata das Sagradas Escrituras, eu preciso do pressuposto da fé. Porque se eu não acredito que Deus existe, não me interessa se a Bíblia está dizendo que é 3 ou é 2. Eu não acredito na narrativa do Evangelho, não acredito que Deus existiu, que Deus existe, que Jesus esteve aqui, que morreu. Eu não acredito. Então, se você tem elementos teológicos, para mim, tanto faz. Porque eu escolhi não acreditar. A irmãzinha lá, tá? Ela não tem elementos teológicos. E ela continua tendo fé em Deus, ela continua acreditando na Trindade. Continua também aperfeiçoando a fé dela. Entende? Talvez para você é importante, porque talvez você se lê, né, como alguém que precisa, tá? Alguém que, por ter uma capacidade cognitiva, precisa de argumentos teológicos. Mas não é uma condição sine qua non. Não é uma condição necessária. Para acreditar na Trindade, não necessariamente eu preciso de elementos teológicos, tá? Porque se a gente for no âmbito racional, 3 não é igual a 1 em lugar nenhum. Não. Eu vou comprovar racionalmente, matematicamente, que 3 é igual a 1. Não tem. Perfeito, professor. Perfeito. É tanto que a própria Bíblia, no Salmo 53, verso 1, ela nos dá a possibilidade de pessoas que não acreditam em Deus. Diz o tolo ao seu coração, Deus não existe. Pois Então, é. não tem uma nomenclatura para as pessoas que não acreditam em Deus. Segundo a Bíblia, é um tolo. Mas tem a possibilidade da ideia de que Deus não existe. Tem, Salmo 14:1 também. O colega está reforçando aí os textos. Mas vamos lá, vamos conversar rapidinho, começar com Everson. Everson, quais são os elementos teológicos que comprovam a Trindade? A existência do Pai, o Filho e o Espírito. Eles são eternos. A Bíblia comprova. Não Como necessariamente. não? O texto sagrado não comprova? Aí é um argumento de autoridade. Não. É um argumento literário. Não necessariamente. Eu quero os elementos racionais. Por exemplo, eu não acredito que a Bíblia foi escrita por inspiração divina. Me dê elementos teológicos racionais que comprovem a Trindade sem o estar escrito. Não, nós vamos encontrar vários elementos arqueológicos que comprovam. Quais elementos arqueológicos? Que comprovem a Trindade. Olha só, a Trindade. Não, a senhora me falou das escrituras. Não podem ser da Trindade. Como é que eu vou achar um argumento arqueológico de Deus? Como é que eu vou achar um elemento arqueológico do Espírito Santo? Não, do Espírito Porque ele é Santo um não, elemento. Ele é um de Cristo elemento. nós vamos encontrar, nós vamos... Quais foram os nós elementos que você encontrou até agora que comprovam? Nós estamos estudando a história da igreja. Ah, a história da igreja. História Sim. da igreja. Elementos Então, teológicos. e não é um embasamento? Olha só. Na comprovação científica não vai ser usado? Qual comprovação científica? Ah, professora. É bom, Everson. Olha só, ela está fazendo você pensar, a gente parar para pensar.
Isso é uma atividade racional, lógica, intelectual. Vamos lá. Vou melhorar minha pergunta. Everson, se alguém te pergunta hoje, cara, racionalmente, me dá os argumentos sobre a Trindade, teologicamente falando. Me dê os argumentos. Não interessa se eu acredito em Deus, não me interessa se eu acredito na Bíblia, não me interessa nada. Eu quero qual é a leitura teológica que argumenta racionalmente na existência da Trindade. Ô, professora, repita essa última parte aí, porque minha mãe me chamou. Quais são os elementos Hum, teológicos, tá? Que admitem, que comprovam racionalmente hum. a Trindade? Isso pode se tornar uma pergunta retórica, tá? Você não tem a obrigação de responder, não. Não, em Gênesis fala que a Trindade estava presente. Nós vamos encontrar vários textos nas Sagradas Escrituras. Não acredito que a Bíblia existe. Eu não acredito que a Bíblia foi inspiração divina. Sim, a própria natureza é a testemunha de Deus. Não dá para nós acreditarmos. A filosofia e a ciência discordam muito disso. Você tem várias... O criacionismo, tá? Não é uma verdade absoluta. A ciência vem respondendo isso também. Tem teóricos, tem cientistas que vão te dar, né? Não só o Big Bang, tá? Outros com elementos empíricos que provam que a existência do universo não se deu por um comando de um Deus. A ciência também não é uma definição absoluta, professor. Existem vários meios de estudo. A filosofia não é. Então, como é que você quer me dizer que a Trindade é uma verdade absoluta? Como a senhora me falou, pelo argumento teológico. Qual é o argumento teológico? Não existe. Hã? Você não me apresentou nenhum argumento teológico. Deus, o Espírito Santo e o Pai são um. Mas serve, professora, serve material escrito ou tem que ser físico de alguma coisa? Pronto. Eu vou melhorar, tá? Vou ceder um pouco aqui da questão. Não precisa responder se não se sentir à vontade. Vocês sabem o que é um argumento teológico? Isso aqui é um argumento teológico. Boa pergunta, professor. Porque assim, eu tenho uma tese, eu posso falar, mas é coisa da minha cabeça, né? Então não é uma tese. Essa é uma coisa da sua cabeça. Minha, que eu fico matutando. Eu vejo Tá ali. essa questão da Trindade, foi meio que uma escolha da igreja lá na frente, né? A gente tem esse sentido de prática da igreja. Um concílio lá, Espírito Santo e tal. Mas eu vejo ali, há de sincronia nisso daí. Até como na questão da criação, o senhor falou. Porque Jesus, ele testifica do Pai como carne, e ele testifica do Espírito também como carne. Então ele sempre deixa bem claro que veio do Pai, mas só pode subir quando o Espírito só pode descer quando ele subir. Eu vejo que sempre Jesus tem essa ênfase aí. Mas não tem bem como a gente comprovar, né? Porque fora do campo religioso, é todo mundo que vai acreditar, vai achar que Jesus estava mentindo. É complexo o negócio. Sim, e observem, tá? Nós acreditamos mais na Trindade do que temos elementos, tá? Argumentativos teológicos. Estamos muito mais próximo da irmã, que não vai te falar nenhum argumento teológico, vai falar, eu acredito na Trindade, ponto. Do que elementos argumentativos. O pró. Isso não se aplica a todos, tá? Eu não sei. Diga. A natureza, por exemplo, é uma pergunta que eu estou fazendo para a senhora, tá bom? A natureza, por exemplo, não seria um argumento teológico que existe um ser inteligente que
fez todas essas coisas, por exemplo, né? A gente enxergar colorido, né? Esse processo, por exemplo, do nascimento, né? Do ser humano, do ovo, da gestação, não seria também um argumento teológico? É uma pergunta. Sim, sim, obrigado. Quem que perguntou? Professora, só para. Mestre, Não, só mestre. Mestre, obrigada, tá? Deixa eu só terminar aqui, viu, Everson? Aí tu volta a Não, tua foi fala. porque o Ceará me interrompeu. Ah, mas deixa só para não confundir como Beleza. pergunta, me perdoe, tá? Mas Tranquilo. para a gente não perder aqui o fio que o colega colocou. Olha, isso de achar que a natureza é uma confirmação autoevidente da existência de Deus, isso tem um pressuposto muito mais de quem acredita em Deus do que de uma elaboração racional, né? Até porque a gente vinculou, né? Olha, a natureza manifesta a perfeição divina, né? A gente encontra textos até que vai trazer ali a natureza como, né? Uma perfeição de Deus, né? Mas veja só para vocês perceberem que essa narrativa, ela se encaixa muito mais para quem já acredita, escolheu acreditar, do que para quem passou a acreditar por conta disso. Na antiguidade, tá? O Aristóteles vai falar que o motor imóvel, que não é um deus que a gente cultua, tá? Tem apenas o papel ali para justificar, né, um papel da física, da mecânica do Aristóteles, da cosmologia aristotélica. Ele é responsável por criar todas as coisas. E ele tem todos os atributos que a gente, né, partilha aí de Deus, né, que a gente atribui a Deus, exceto o objeto de culto. Ele não é um objeto de culto, mas ele exerce a função de criar as árvores e tudo, e dar manutenção. Ele é incriado, tá? Essa questão da natureza ser uma prova, tá? Isso é muito subjetivo, tá? Porque, por exemplo, se você for conversar com um ateu, a natureza, para ele, não tem nada a ver, não existe uma relação de causa e efeito, tá? Deus, logo, a natureza, né? Isso é mais um elemento das discussões de quem acredita, por exemplo, um Tomás de Aquino da vida, tá? Ele vai trazer elementos que vão reportar, né? E ali você tem um discurso mais refinado, teológico, de como a natureza, o ser humano, tá? Nos faz chegar à existência de Deus, a constatação da existência de Deus, tá? Mas não é algo tão autoevidente, tá? O que eu queria reforçar para vocês é que muitas vezes o que está fundamentando a nossa verdade absoluta é o nosso ato de fé, e não uma elaboração, tá, teológica, ok? De argumentos teológicos. É mais Brenda, olha, eu acredito, tá, na Trindade. Então, aí é uma verdade que depende da minha vontade. Ela é produto da minha vontade. Eu quero acreditar em Deus. Eu quero acreditar na Trindade. Então, depende de argumento, tá? Filosófico, teológico, que realmente justifique essa minha verdade, tá? E um outro elemento importante, tá? Os elementos teológicos, tá? Eu acho que vocês devem já estar tendo acesso a isso, vocês estão no terceiro semestre, né? Não sei. Mas existe uma diferença da teologia, tá? E de como a gente acessa os textos, né, da Bíblia ali. Então, como vou trazer um texto bíblico para um argumento, uma construção de uma leitura meramente teológica, de um argumento teológico, tá? Everson. Pronto, professora. A senhora mesmo trouxe o exemplo de Platão no semestre passado, né? E a senhora nos mostrou que
que Platão ele via a existência de um Deus através não através de sentidos, mas que ele simplesmente existia. Nós podemos pegar também um exemplo da gravidade, né? Nós não vemos a gravidade, mas fisicamente nós sentimos os efeitos dela. Gravidade. Hã? Estamos sob o efeito da gravidade. Sim. Então nós podemos crer que a gravidade ela é comprovada cientificamente. E Deus não pode ser comprovado cientificamente? Deus é objeto da ciência empírica? Não sei. É fé, gente. Fé não carece de explicação. A ciência que é empírica. Tá Deus não entendendo? pode ser observável como pessoa, assim, a não ser Jesus, quem viu Jesus. E a gente que não viu Jesus nem tocou, a gente tem a verdade absoluta, né, de Jesus, também é um ato de crença, tá? É porque eu entendo vocês, é meio difícil, né, a gente saber discernir o que é uma verdade, né, produto da minha fé, e o que é uma verdade produto de uma investigação, de um argumento, né, teológico, filosófico. Mas é preciso examinar o que é, na minha verdade, ela é muito mais, né, um produto da minha fé do que do que o produto de uma investigação teológica. Tá? Então, tá aí um exercício para fazerem, né? A gente, às vezes, toma a verdade como simplesmente dadas, e elas não são simplesmente dadas. A Trindade não é uma verdade simplesmente dada, ao menos que eu escolha que ela se torne, né? Então, eu posso buscar elementos, tá? Teológicos, filosóficos, para justificar a Trindade. Mas para acreditar na Trindade, para tomar ela como uma verdade absoluta, não necessariamente eu preciso dos argumentos teológicos e filosóficos. A não ser que eu escolha colocar como critério. Tá? Porque se a gente não consegue comprovar a existência de Deus, tá? Não tem como mais provar, né? Teve uma reviravolta aí, vamos provar. Acabou, não tem como provar. Isso muda a nossa fé? Se vocês descobrissem hoje que a Bíblia foi um texto literário da época, que um homem chamado Jesus influenciou uma galera, e essa galera começou a escrever uns textos, isso mudaria a fé de vocês em Deus? Aí o povo vai falar que não, mas muda. Será? Eu acredito, porque é porque assim, essa é a questão em quem você baseia a sua fé. E toda fé é uma raiz. Então, às vezes a irmãzinha que tem aquela fé, né? O irmãozinho lá na mensagem evangelística que levantou a mão, tá? Essa mensagem deu elemento suficiente, argumentos teológicos, tá? Para ele acreditar? Ele acreditou porque a mensagem ali tinha elementos teológicos, racionais? Interessante, viu? Isso é Porque, mais de eu fato, acho a que é mensagem mais não inteligente, né? convence, né? Não é a mensagem que convence. Interessante isso que a professora está trazendo. Tá? A mensagem não convence. É um convencimento ou um Tem um convertimento? conhecimento racional ali? Pô, pastor, você me convenceu aí, viu? Racionalmente, você me deu... Não é isso. Não é fé, próprio. É fé. Eu estava vendo aqui, o Hebreus 11 mesmo, por exemplo, diz assim, ora a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ou seja, Hebreus 11 dá toda a resposta que a senhora tem falado aí. É pela fé. Sim. Todos alcançaram testemunho, todos ofereceram, viveram, foram transladados, tudo pela fé. Pois é. Isso quer dizer... Quando eu falo que, quando eu diga. trago a questão da fé, professora, isso provém de um período da UFES, quando o pessoal confrontava muita gente com o darwinismo, e as colegas diziam, cala a boca, Angélica, não fala nada não, fica quieta.
E eu disse ao professor uma vez que se ele conseguisse me provar que o macaco até hoje está virando gente, eu ia começar a acreditar no darwinismo. Aí ele disse, fundamente melhor seu argumento. Aí eu fui buscar algumas leituras e eu me lembro de uma que eu fiz. O nome do cara era Paul Tillich. E ele fala que ter fé é estar possuído daquilo que nos toca incondicionalmente. Isso me encheu, que eu nunca mais esqueci. Uma vez, viu? Ô, professora, Se ele tinha vou te fazer- passado a responder as minhas perguntas, ele mandava eu ler uns textos. vou fazer uma pergunta para a senhora aqui, bem direta. A senhora acha que os textos bíblicos, Deus pede em algum momento para que nós entramos em... E a gente entra em debate para provar que ele existe para as pessoas? Eu tenho a curta impressão de que ele não pede isso, sabe? Eu nunca prestei atenção dele dizendo, você precisa provar que eu existo. Mas alguém pode perguntar a gente, viu? Mas eu já fui interrogado sobre isso. Sabe o que eu falei? Um colega meu que é até médico chegou para mim e falou assim, Deus não existe. Eu falei, Deus não existe. Aí ele falou assim, mas você não é crente? Eu falei, Deus não pode ser achado dentro do tempo e espaço, porque foi ele que criou. Ele está fora do tempo e espaço. Então ele não existe, porque se ele existisse, tudo que existe hoje tem um tempo determinado. Ele está fora disso. Então, ele não existe. Aí ele falou, realmente, tu tá certo mesmo. Eu falei, se ele existe, é fora do nosso tempo. Porque se ele tá dentro do nosso tempo, ele foi criado de alguma forma, né? Sim. Ele tá em algum lugar do cosmos. Então, ele precisa existir nesse tempo, né? Ele não tá errado 100% na tese dele, né? Eu tive um aluno que também é um médico ateu, e a gente discutia muito, né? E assim, não tem o porquê discutir se Deus existe para um ateu, né? Dentro dessa perspectiva, existem várias, né, perspectivas ateístas, mas discutir aquilo que não existe não faz sentido, né? Discutir se o que eu não acredito que existe, olha, acreditar é um ato da vontade, tá? Eu quero acreditar que você não está mentindo, então me interessa se tem elementos que provem que você está mentindo ou não, tá? Então, existem verdades que a gente sustenta por um ato da vontade, porque eu escolhi que vou acreditar em Deus. Logo, eu acredito na Trindade. E não porque eu tenho argumentos sofisticados, teológicos, que me dão, né? Até porque chega um momento que a teologia também não vai. Ela tem um limite também. Isso. Ela não vai explicar tudo, tá? E vai ter um momento que só a fé vai sustentar. Porque Se é que pode se explicar Deus, né? É isso então, aí, né? Se é que Deus pode ser explicado, né? Tem um texto bíblico, no livro de 1 Pedro 3,15, diz o seguinte, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Perfeito. Isso não quer dizer que a gente não possa se munir, tá? Então, por isso que eu trouxe o texto do Descartes, tá? O Descartes fez a suspensão do juízo, tá? Ele colocou tudo em questionamento. Quanto das verdades que vocês admitem como absoluta, irrefutável, são frutos da vontade, da fé de vocês e não de um argumento teológico? Tá? Porque, às vezes, a gente tem até a audácia, né? Muitas vezes, a gente até fica soberbo, tá? Não, aqui. Não. E, às vezes, a gente não tem fundamento nenhum, tá? Uma das coisas que eu aprendi na taca foi isso aí. Que às vezes eu tratava verdades que para mim eram absolutas e, na verdade, era simplesmente resultado do meu ato de fé, que é uma escolha. E se é uma escolha, tá? Eu não tenho como transferir isso para o outro. Tá? Eu não preciso justificar, não tem como, né? Transformar em universal o fato de eu gostar de azul. Tem como eu falo, olha, azul é a cor mais bonita. Não tem. É um ato da vontade. Tá?
Então, é bom a gente examinar e saber separar algumas coisas. Não estou dizendo que a Trindade, ela é exclusivamente um ato da vontade e da fé. Existem elementos, até filosóficos, tá? Teológicos, científicos, físicos, químicos, que respondem, tá? Não de forma absoluta, mas que não nos permite compreender melhor o que é no sentido de cognição, de apreender melhor a Trindade, conceber melhor a Trindade. Só que a gente não faz o dever de casa, né? A gente não faz o dever de casa, e aí, meu amigo, desculpa a expressão, não tem santo que ajude. Mas vamos para o texto, tá? Para eu não me... a gente não desviar aqui, a gente já tem pouco tempo, né? Então, agora, eu não sei se baixaram a mão, né? Eu tô falando isso porque eu tô só no texto, não tô nem vendo aqui vocês na sala. A citação aqui que eu... Oi, diga. Eu tinha levantado, mas aí o assunto estava interessante, eu baixei de novo para ouvir a senhora. E aí a senhora tocou aí na minha área, na questão do químico, do físico. Na minha formação de química, a gente, assim, caminhei com vários colegas que hoje também ainda são grandes amigos aí, que se diziam, eu falo que eles se diziam, né, só para perturbar, ateus, agnósticos, e assim, a gente tinha assim, muitos debates bastante calorados, né. Aí eu falei, rapaz, a gente acabou de sair da aula aí, cadê a gente falando de causa e efeito, e você vem ainda falar que Deus não existe? Então quem causou tudo? Então a gente sempre tinha ali esses debates, né, passando ali pelo princípio da causa e efeito. Todo efeito tem uma causa, então nada surge do nada. Aí a gente joga na cara, né? Como é que tudo começou? E aí, me explica. Então os argumentos até da própria ciência, elas são falhos, né? São falhos, né? Um monte de suposições. Suponhamos isso, suponhamos aquilo. É isso, né? Então, eu falo assim, até o ateu lá, até quem não acredita na existência de Deus tem que ter mais fé do que eu. Sim. Né? Como é que é isso? Se não tem um criador, se não tem nada por trás, quem criou? Né? O universo está aí, eu estava falando isso com os alunos hoje, né? Dando aula, eu falei, o universo está aí, ele existe, tem ordem, leis naturais, né? E teve um início. E aí? Quem criou? Se tudo que começa a existir tem uma causa, qual foi a causa do universo? Aí eu deixo essas perguntas no vácuo aí para ver se e que pensar, bom que né? Vamos pensar. Lugar, né? Esse lugar, né, da química, né, das ciências da natureza, né? É perfeito você colocar isso, porque também não é lá um ponto passivo, tá? Até no campo das ciências, tá? Eu estou distinguindo ciência de filosofia aqui, você tem ali grupos que são de oposição, teorias opostas, tá? Que tentam refutar uma outra teoria. Então, são passíveis de refutação. Mas o grande elemento para a gente aqui é entender, tá? Como a gente discute isso, né, sem o apelo à fé, tá? Como é que eu posso fazer uma demonstração racional da Trindade, sem apelar ao tá escrito, tá? Porque, segundo João, segundo Pedro, tá? Porque se a pessoa já vem do pressuposto de que Deus não existe, ele não acredita no que está escrito. Então, eu preciso também entender que o outro talvez necessite muito mais de elementos racionais do que eu falar, porque você tem que considerar que a Bíblia foi escrita por inspiração e acabou. Porque é um argumento de autoridade e não convence, tá? Anderson. Um elemento racional talvez não seria o nosso comportamento? Eu falo por conta do jeito que anda a humanidade, né? As pessoas, o seu comportamento, né? As coisas assim, tem estado cada vez mais difícil, né? Então eu já vi algumas pessoas às vezes comentando com relação, por exemplo, a comportamento e a dizer assim, rapaz, ó, Deus existe, né? Ainda tem pessoas, ainda tem, né, não sei, mas é uma pergunta, né? Sim, sim. Olha, existe o lugar onde a existência humana
E aí, por exemplo, o autor que eu estudo, ele parte do ser humano. Ele vai falar de uma causalidade analógica, que nos faz chegar à compreensão da existência de Deus, tá? Mas aí é um argumento, o Descartes tem a prova da existência de Deus, tá? Lá nas meditações, tem o Leibniz, você tem toda a Idade Média trazendo isso a partir de uma análise filosófica e teológica. Então, a gente não está fazendo o mesmo dever de casa, tá? Ainda está achando que simplesmente o está escrito, porque o Gênesis está dizendo que é o suficiente, tá? Pode ser suficiente para quem está ali movido pela vontade ou pelo Espírito Santo. Mas para quem não está, tá? Para quem quer compreender a Trindade, tá? Para além do eu escolhi acreditar, o que a gente tem de elemento para? Oi, Anderson. Oi, estão me ouvindo? Tô sim. Então, eu ia falar assim, dessa questão dessa apologética cristã. Tem um livro que eu acho sensacional, do Norman Geisler, que é o Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Sim. Então, ele traz argumentos muito poderosos nesse sentido, né, de afirmar nossa crença, nossa fé nas Escrituras, né? Uhum. Então, assim, é uma leitura muito boa que, como falei, para esse tipo de apologética, que você tem que debater e argumentar com quem não acredita na Trindade, quem não consegue entender essa questão da fé, né? Eu indico que é uma leitura muito boa. Faz muito tempo que eu li, mas pretendo ler novamente. É muito bom revisitar alguns textos, né? Sobretudo porque o lugar da pergunta se Deus existe tá diferente nesses tempos, né? Diferente, talvez, do tempo da conversão de vocês, enfim. Então, essa pergunta, ela vem a partir de outros lugares, né? Então, é pertinente, sobretudo para vocês, né, que estão formando em teologia, vocês lerem alguns textos que corroborem para explicitação, tá, de verdades que pode ser alcançada pelo ato da fé, mas que não necessariamente, tá, ela é o resultado de um ato de fé, tá? Isso foi uma inquietação minha por um bom período, sabe? Como é que eu vou explicar, né, racionalmente a Trindade para alguém, né? Ou como é que eu vou falar, né, da existência de Jesus? A gente tem elementos para isso, né? Elementos até empíricos, diga-se de passagem. Estudos arqueológicos, de historiadores, né? E a gente precisa se apropriar melhor disso, na verdade, desse material de pesquisa, de investigação de gente séria, tá? Não é para ler essa galera aí que anda fazendo pesquisa nas coxas, não. É saber ler gente séria, tá? Eu vou tentar avançar um pouquinho no texto, se vocês me permitirem, tá? Porque essa citação aqui, eu acho que ela, por si só, ela vai, como a galera jovem fala, vai alugar um triplex na mente da gente. Isso aqui é o Leibniz afirmando. A coisa das quais Deus é causa não por sua vontade, mas por sua existência. Eu vou findar a aula com essa frase aqui, nem vou ler a citação inteira. Há coisas que Deus é causa por sua vontade, tá? Eu e você somos causa por conta somos efeitos da causalidade de Deus, que é a sua vontade. Se Deus não quisesse ter criado Brenda, ele poderia não ter criado, mas ele quis criar. Se Deus quisesse, ele não criaria este mundo, criaria o outro. Nós somos resultado da vontade de Deus, tá? Ele poderia ter criado, como poderia não ter criado, tá? Mas existem coisas que são causas, né? Que Deus é a causa por conta da sua existência. Se Deus existe, consequentemente, isso cá existe também. Um exemplo, as verdades eternas. Se Deus existe, independe da vontade de Deus, as verdades eternas vão existir também. Então, é uma consequência da vontade de Deus,
Tá? Essa é a tese do Leibniz. Tá? As verdades eternas independem da vontade de Deus. Porque se dependesse da vontade de Deus, elas seriam contingentes. Tudo que é resultado da vontade é contingente. Eu posso mudar minha vontade. Por exemplo, eu posso mudar minha fé. Posso virar uma ateia, se eu quiser. Tá? Posso pegar todos os argumentos ali que tensionam as minhas certezas e falar, olha, esse negócio aí de Deus é conversa fiada. Tá? Então, tudo que depende da vontade é contingente. Pode deixar de existir. Pode deixar de ser desse jeito. Só que a verdade eterna, as verdades eternas, elas não mudam. E aí o Leibniz vai chamar isso de que as verdades eternas, que ele chama de princípios lógicos e metafísicos, elas são coeternas. Ou seja, elas existem porque Deus existe. Tá? Então, não depende da vontade de Deus. Deus não fala, peraí, eu vou fazer as verdades eternas. Ou não. Tá? Por que coeternas? Porque partilham da natureza eterna de Deus. Opa. Sei, só para fechar meu raciocínio, eu sei que pra gente, mas não tem nada que fuja da vontade de Deus. Tá? Meu Jesus, que heresia. Tá? Nesse momento, o Leibniz está dizendo que as verdades eternas não é resultado da vontade de Deus. Por isso que eu posso dizer que é uma verdade eterna que Deus é amor, que Ele é justiça, que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso é uma verdade eterna. Porque não existe independente da vontade. Diga, Jetro. Finaliza. É uma pergunta para a senhora, que eu estou aqui, a senhora está falando, o pecado seria uma verdade eterna? O pecado? Como assim? Exemplo. Lá o pecado de Adão e Eva, esse pecado que vem nos acompanhando, a humanidade, que a gente precisa se arrepender para nos livrar desse pecado, seria uma verdade eterna? Entendi agora, tá? Por que ela não poderia, vou dar as duas hipóteses, não poderia ser uma verdade eterna? O pecado sempre existiu? Não. Tá? Em algum momento, o pecado vai deixar de existir? Sim. Então, não é uma verdade eterna. Tá? Entendi. Obrigado. É verdade que nós, tá? O ser humano, ele pecou. E se não houver arrependimento, as coisas vão ficar complicadas. Né? É uma verdade de agora. Mas que com a volta de Cristo deixa de ser verdade. Por quê? Porque vamos estar com Deus e lá não é lugar de pecado, de dor, de sofrimento. O mesmo raciocínio é com a maldade, o mal? Oi? O raciocínio, esse raciocínio seria também com o mal? O pecado é de mal, né? O pecado é a prática do mal, né? É a materialização do mal.